Oi, gente. Hoje, às 8 horas da noite, na Bandeirantes, nós teremos o primeiro debate presidencial do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E tem muitas coisas que Lula deve fazer nesse debate. Desmascarar Bolsonaro em relação ao auxílio emergencial, lembrando que o governo Bolsonaro foi contra o auxílio e que a proposta inicial do Paulo Guedes era de R$ 200, uma delas. Destacar a corrupção pessoal do Bolsonaro, com 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, é outra. Mas a principal, a arma secreta do Lula para o debate é o orçamento secreto, ou melhor, o Bolsolão. Começaram a ter as primeiras prisões relativas ao orçamento secreto e é muito bom Lula emplacar o nome do orçamento secreto como Bolsolão, né? O maior crime de corrupção do governo Bolsonaro e dos últimos 40 anos da história do Brasil. Muito maior, inclusive, do que o Mensalão e do que o Petrolão. Mensalão, R$ 100 milhões, muito dinheiro. O Petrolão, 6 bilhões de reais. E pode-se argumentar, como muitas vezes se argumenta, que Lula sabia, que tinha conhecimento, de que colocou pessoas no poder que sabiam disso. Isso nunca foi provado, mas essa é a argumentação que muitos fazem. Agora, no caso do Bolsolão, é diferente. É diferente e Lula tem, sim, um instrumento e um momento muito adequado para desconstruir o Bolsonaro, inclusive porque no momento que começam a acontecer as primeiras prisões relativas ao orçamento secreto, ou melhor, Bolsolão, ele pode lembrar às pessoas uma coisa que Bolsonaro tem mentido, e mentido muito. Quando Bolsonaro disser, e sem dúvidas ele provavelmente vai dizer, que ele vetou o orçamento secreto, mas o veto dele foi derrubado, Lula deve dizer, Lula precisa dizer, Bolsonaro, seu veto foi mantido. Eu tenho aqui a votação. Ficaram faltando votos para o veto ser derrubado. O seu veto foi mantido. E o orçamento secreto estava vetado. Até você precisar do chamado, assim chamado, Centrão, para evitar o seu impeachment. Quando Arthur Lira te pressionou, quando Arthur Lira foi para cima de você, né, e o chamado Centrão quiseram o orçamento secreto, eles queriam o orçamento secreto e pressionaram você, foi você, Bolsonaro, que mandou um LDO, que mandou um projeto também que implementaria o orçamento secreto. Tem a sua assinatura. Isso foi publicado pelo Estadão. Lula poderia levar, inclusive, uma cópia do documento com a assinatura do Bolsonaro e mostrar para todo mundo lá na hora. Lembrando que quem restabeleceu o orçamento secreto foi o governo federal. E foi o governo federal que estimulou esses acordos e que trabalhou junto à Câmara dos Deputados para que uma corrupção de mais de 45 bilhões de reais, muito maior do que o Petrolão, muito maior do que o Mensalão, fosse estabelecida. O Bolsolão é corrupção em tamanho família. Esse é um elemento estratégico para o Lula nesse debate e importante para que ele bata. Agora, o debate provavelmente não vai ser um debate. O debate vai ser provavelmente um show de baixarias, especialmente vindas do Bolsonaro, e tentando desestabilizar o Lula, e Lula provavelmente vai ser duríssimo nas respostas também, né? O que é absolutamente compreensível. E isso vai acontecer porque o clima da campanha foi o clima dos últimos 4 anos. Um clima que o bolsonarismo produziu de ódio, de muito discurso de ódio e de tentativa de criminalização do PT. E criminalização, além do PT, do pensamento de esquerda no Brasil. É interessante que Lula lembre, durante o debate em alguns momentos, os danos que Bolsonaro produziu à garantia de direitos sociais como a saúde. Cortar recursos da saúde durante a pandemia foi especialmente monstruoso.
especialmente problemático por parte do governo Bolsonaro. Os cortes na educação, e isso conectado sim a um teto de gastos. Um teto que foi furado por motivos eleitorais pelo Bolsonaro, mas que restringia os investimentos naquilo que é importante para a população, mas deixava solto o dinheiro que ia para pagar as dívidas e a especulação financeira e os interesses dos banqueiros e dos especuladores. Isso também é importante que seja esclarecido no debate. Eu vou fazer uma análise desse debate aqui no meu canal logo depois que o debate terminar. Mas esses são os pontos, né, alguns dos pontos que eu penso que seriam importantes de Lula desmascarar Bolsonaro. Desmascarar ele em relação ao auxílio emergencial, desmascarar a corrupção pessoal dele e desmascarar a conivência e a participação do governo federal no gigantesco esquema de corrupção que é o orçamento secreto, ou melhor, o Bolsolão. Penso que seria muito importante se fazer isso. Não acredito que o debate vai produzir gigantesca modificação na intenção de voto, mas do ponto de vista histórico e até para atingir um pouco dos indecisos, esses elementos são importantes, né? Assim como Lula falar um pouco sobre o seu programa e suas diretrizes programáticas, que diferentemente do que a mídia tem falado, estão disponíveis para qualquer pessoa. Eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso e sobre a mentira que a mídia tem produzido sobre o programa do Lula, explicando para vocês por que essa mentira existe, né? Eu devo fazer esse vídeo em breve. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. E aguardo vocês na análise do debate. Depois que ele acontecer, eu venho aqui e vou gravar um vídeo analisando. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.